Bom, é isso aí, gente. Mais uma vez, obrigado por terem vindo aí. Mais uma live aqui da comunidade da Open Kanban, né? É, Obrigado realmente por estarem engajando com a gente, seguindo a gente, acompanhando, né? Criar uma comunidade não é uma coisa fácil assim. A gente está conseguindo fazer um trabalho legal aí com a galera. É, a gente sempre passa por alguns perrengues também, de vez em quando a gente não consegue encaixar todas as lives, né? Mas a gente vai aprendendo aí, e sempre com a ajuda de vocês, o apoio de vocês aí, que fazem um trabalho legal ali nas nossas redes sociais aí, apoiando, engajando, comentando, né? E hoje, estamos aqui mais uma vez, e hoje estamos aí com a Super Angélica Costa, que dispensa apresentações, eu vou deixar para ela fazer a sua breve apresentação aí e a gente começar, tá bom? Obrigado mais uma vez, gente. Angélica, fica à vontade, é com você. Eu tô vendo aqui que está no mudo. Aí. Obrigada, Sérgio. Ei, pessoal, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Acho que a ideia aqui é a gente fazer mais um bate-papo, não será um monólogo, por favor. Estou muito feliz, finalmente conseguimos. Estava tentando há um tempo já de casar as agendas para conseguir estar aqui. Então, eu montei aqui uma apresentação, vou fazer um descritivo breve aqui meu, mas conforme eu for falando aqui, podem me interromper. Se tiver pergunta ou até tiver uma contribuição, uma colocação, não precisa esperar o final, não, tá? Não me atrapalha, não. Pode abrir o microfone direto, porque também eu não sei aqui se eu vou ver mão levantada. Pode interromper, porque eu vou estar olhando aqui para a tela. Eu vi que tem umas pessoas aqui que eu conheço, Bia, Paulinha, eu acho que eu não sei se tem mais gente aqui que eu conheço, que é aí do meu ciclo aí, mas para todo mundo, sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu vou colocar aqui aquela apresentação assim, né? By LinkedIn, seu nome, seu bairro. Eu sou de Belo Horizonte. Aqui em Belo Horizonte, quando a gente pergunta, você tem que falar assim, filho de quem? Então todo mundo já vai saber quem que você é, quem que é sua família, quem que é e qual o seu nome, seu bairro. Isso não precisa saber mais nada, onde você trabalha, o que que você formou, o que que você faz. Filho de quem, qual o seu nome, seu bairro. Então, deixa eu colocar aqui para vocês. É, então vamos lá, que já apareceu que eu estou projetando aí para todo mundo. É, a pauta, né? Hoje é que gente do lado de cá, vou falar um pouco aqui de que empresa que eu trabalho, né? Quem eu sou eu, o que eu como que eu me reproduzo. É, mas é para falar de Lean, basicamente. Eu acho que é a minha área de conhecimento, é o que eu sou entusiasta, e como que o Lean ajuda a aumentar a eficiência do time. Então, assim, eu só sei falar daquilo que eu já apliquei, ou daquilo que eu estou aplicando, daquilo que é uma prática, quando tem um exemplo. Então, eu trouxe um mini case aqui, bem mini, assim, com algumas informações. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, assim, como eu tenho usado o Lean. Então, assim, quem sou eu, meu nome e meu bairro, é isso aqui. É aquilo que a gente coloca lá bonito, maravilhoso no LinkedIn, mas a realidade da vida, a gente é muito mais do que isso, né? Então, eu sou agilista, eu trabalho na área de TI desde 2008, na verdade, mas aí, conforme os anos vão passando, para não ficar com a sensação de que eu já estou ficando velha, aí eu sempre 2009, aí ano que vem eu vou pôr 2010. Então, isso aqui é 2008, na verdade. E aí, eu tenho um MBA em gerenciamento de projetos, com especialidade em TI, especialista de processos pelo IETEC, pelo LIB, mil fitas. Então, eu gosto de dizer que a real é o quê? Eu sou uma entusiasta da agilidade. Hoje eu sou estudante de neurociência, estou me aventurando aí na neurociência, depois eu conto como é que eu fui parar lá na neurociência. Gosto de ler, gosto de mil coisas. Então, assim, o que que eu faço hoje? Hoje eu estou atuando como VSM, que é gerente ali de uma jornada, de um fluxo de valor na Anima Educação. Não sei se todo mundo aqui conhece a Anima Educação, é um grupo educacional, o maior grupo de educação do Brasil em qualidade. Então,
tem 330 mil alunos, mais de 330 mil alunos, a gente está espalhado em 12 estados, 27 instituições de ensino superior. Então, o meu papel é ajudar no fortalecimento do pensamento ágil, agora com foco muito em eficiência, de uma maneira escalável para a organização. Então, eu sempre coloco assim, eu estou alguma coisa, então agora eu estou esse cargo, porque até, sei lá, março eu estava fazendo uma outra coisa, eu estava estudando outra coisa, agora eu estou estudando neurociência, então esse negócio, assim, a gente nunca pode considerar que está ali no LinkedIn é exatamente o que nos define, até que se a gente fosse colocar lá, tinha que ter uma página só para isso. Então, essa sou eu. E aí, o que eu vou falar aqui hoje, né? Eficiência, tecnologia, agilidade, Kanban, o que isso tudo tem a ver? Eu sempre gosto de trazer muito para o cenário atual. Eu não sei se todo mundo aqui é da área de tecnologia ou atua na área de tecnologia, ou são pessoas que querem atuar na área de tecnologia, são entusiastas, curiosos. A gente vem observando o movimento, acho que na verdade desde o fim do ano passado, eu não vou dizer nem crise, eu vou dizer o momento, né? A gente vê aí notícias direto no LinkedIn, na TV, as demissões em massa, agora deram um nome bonito para isso, né? Layoff, mas basicamente é demissão, né? Então, assim, no final do dia, aquela pessoa ali que foi desligada, ela foi demitida, por mais que ela vá lá no LinkedIn e poste um texto bonito. É, e o que isso tudo tem a ver, né? Eu acho que a gente, enquanto área de agilidade, principalmente, mas a tecnologia, meio que deu uma explosão ali, um pouco antes da pandemia, e na pandemia isso aumentou, uma demanda muito grande, e as empresas foram crescendo, as empresas foram inchando, e literalmente inchando ali suas estruturas no que tange a funções de agilidade e etc. E aí, esse é o movimento que eu vejo acontecer das coisas que eu vivi desde aquela época, sei lá, pandemia, um monte de layoff que aconteceu, pessoas conhecidas de grandes empresas que foram desligadas e tal. E aí, e aí a gente chegou no momento que as coisas começaram, de fato, estabilizar. E aí, quando as coisas estabilizam, precisa acontecer um outro movimento. As empresas, o caixa não estava tão maravilhoso igual estava antes, e eu falo assim, quando a gente pensa em estratégia, quando a gente pensa em eficiência, e a gente atua numa área de tecnologia, uma área meio, seja qualquer que for, se a gente não está olhando os indicadores da empresa, financeiro, como é que está o EBITDA da minha empresa, como é que está a saúde financeira da minha empresa, dificilmente eu vou conseguir propor alguma coisa que case com a realidade da empresa. Então, eu falo que agilidade, lean, metodologia, processo, seja lá o nome que for, né? Tem sempre a guerra, né? Método ágil, método tradicional. Qual que é o melhor? Não tem o melhor. Tem o melhor para o momento, tem o melhor para o cenário da empresa, e eu acho que essa guerra, se ela não acabou, para mim acabou, mas ela tem que ter um fim em relação a isso daí, então, porque veio muito forte agilidade, aí tudo que era método tradicional, o gerenciamento de projeto, já não servia mais, né? Aí a gente ficava aqui todo assim, né? Inchado, não, eu sou agilista, eu trabalho com agilidade. Aí quando você vai olhar algumas empresas, no momento delas, elas nem conseguiriam fazer essa transição. Ela precisava olhar coisas muito básicas, muito operacional, eficiência, melhorar fluxo de caixa, melhorar coisas que são básicas. Então, acho que um primeiro ponto que eu sempre observo, e foi assim desde sempre, eu trabalhei 10 anos com método tradicional puramente, aí depois métodos com agilidade, agora é assim, é tudo, né? Com o que você trabalha, gente? Com o que a empresa precisa no momento, mas basicamente com processo. Então, quando a gente pensa assim, não, agora é tudo agilidade, a gente esquece às vezes de onde veio isso, né? Agilidade veio de algum lugar. Quando a gente fala, Kanban, Scrum, o que você usa, que ferramenta que você... De onde que veio isso? Não nasceu na pandemia, isso já existia. Então, a agilidade, ela advém do Lean, do pensamento Lean, da filosofia Lean, tem vários nomes para isso, que o foco era
literalmente eliminar desperdício, trabalhar com eficiência, trabalhar com eficácia. Então, é, o que eu penso agora é muito mais do que o nome bonito, seja a metodologia que for. É olhar para a realidade, é olhar para o processo. Então, eu sempre acreditei em Lean, desde sempre. Então, a base de todas as metodologias que surgiram depois veio ali, do Lean. Então, o que é esse Lean? Assim, para quem não sabe, aí vocês vão entender o link que eu vou fazer aqui, e aí vocês também vão me dizer se faz sentido. Então, o que é esse pensamento Lean, né? Essa filosofia ela é inspirada ali nos modelos e prática do sistema Toyota. E quando que surgiu? No momento ali de pós-guerra, de escassez, óbvio, né, gente? Que agora tudo é exemplo de guerra, né? Todo mundo tem guerra e tudo que... A gente vai para a rede social, tudo é guerra. Que guerra, gente? Não tem guerra acontecendo aqui do meu lado. Mas pensar que o mundo mudou, que a gente está vivendo um outro tempo, mas que o contexto em algumas coisas são parecidas. Então, quando isso aqui surgiu, era um momento de pós-guerra, de escassez, com poucos recursos, que precisava assim, eu já não tenho nada, o que eu vou fazer com o meu nada? Eliminar o desperdício, inclusive em cima do nada. Então, o que preconiza? O que o Lean fala? Então, eu preciso especificar valor sobre a ótica do meu cliente. Isso tem tudo a ver com os princípios da agilidade. Eu não fico aqui do lado de cá pensando, meditando o que o outro quer. Preciso perguntar para o meu cliente o que ele quer, de fato. Preciso fazer pesquisa, eu preciso estar no corpo a corpo, preciso no Gemba. Gemba é onde as coisas acontecem. Eu alinho na melhor sequência aquilo que cria valor para o cliente. Então, tudo que a gente faz tem uma linha visível, que é o que o nosso cliente enxerga, o que a gente enxerga enquanto cliente, né? Eu pego meu celular aqui, eu quero aplicar, por mais que a gente é da área de tecnologia, eu só quero que funcione o aplicativo do banco. Se o aplicativo do banco não importa o que está acontecendo por trás, eu tenho toda. Ai, nossa, a galera ali está passando um perrengue que a gente também passa nas nossas empresas, as coisas param de funcionar, as coisas saem do ar. Mas na hora que a gente vai usar, não é possível, Itaú, ficou 2 dias fora do ar, cadê meu dinheiro que estava aqui? Então a gente quer funcionando, porque é isso, tem a linha visível para a gente, que é ter funcionando, mas tem uma coisa que acontece por trás, tem uma operação que ela acontece ali por trás, né? E eu preciso realizar essas coisas sem interrupção. Então, quando eu falo ali, voltando, alinhar na melhor sequência aquilo que cria valor, eu estou falando de eliminar desperdício. Então, assim, a agilidade também é ter este pensamento de eliminar desperdício. E aqui tem desperdício de todas as maneiras. Eu acho que nesse momento que a área de tecnologia, a própria agilidade passou por essas demissões, essa crise, foi um momento que a gente precisava parar e falar assim, eu estou criando coisas realmente que gerem um valor, que tenham uma percepção ali para o meu usuário final, para o meu cliente final, no tempo que ele espera, e realizar isso sem interrupção. Então, quando eu falo sem interrupção, é o quê? Preciso olhar para o processo e trabalhar com fluxo puxado, de uma maneira cada vez mais eficaz, eficiente, tudo. Então, isso daqui para mim é a mesma coisa que quando a gente olha lá e fala quais são os princípios da agilidade. E eu acho que nesse momento que está todo mundo buscando eficiência, né? Então, acho que fora quem estiver aqui, né, que são os donos das empresas, das suas startups e tal, o restante da população brasileira ele é um CLT, ele é um colaborador, ele é um funcionário de algum lugar. Então, todo mundo presta conta para alguém, independente de qual nível esteja, seja analista, assistente, gerente, diretor, e até os donos têm que prestar conta aí para seus investidores e etc. Então, essa é a realidade do mundo corporativo que tem essa parte que não é tão romântica. Então, tem sempre alguém pedindo a gente alguma coisa, cobrando da gente alguma coisa, pedindo mais eficiência, pedindo mais retorno, seja de tempo, de grana, de precisar entregar resultado. Então, eu falo que a agilidade, a tecnologia, o Lean, ele só funciona quando eu consigo tornar isso uma coisa mais adaptativa. Então, não adianta eu querer fazer uma transformação,
seja de processo, seja de agilidade, seja Lean, seja bolinha de gude, o nome que for, se eu não olhar o que é a minha empresa, quem são as pessoas que trabalham na minha empresa, quais os recursos em relação a time que eu tenho. Eu tenho recursos de capacitação, treinamento, como é que está a saúde mental das pessoas? Então, a eficiência, ela passa muito por a gente ter que adaptar, né? Nem consciência, eu preciso adaptar para o modelo da empresa. Então, às vezes a gente vê, mas eu tentei fazer uma transformação, falhou, e a gente fica muito preso ali. Eu vejo pessoas que eu já conversei muito preso no livro, né? Eu tenho um livro aqui, X. E aí esse livro diz que a metodologia é assim, que tem 7 passos, igual simpatia que tinha antigamente no Facebook, né? E você vai passando, simpatia, amanhã você toma uma água, amanhã você faz isso aqui, não sei o que, não sei o que. E aí, se eu não consigo cumprir uma coisa daquilo ali, aí eu falo, pô, não deu certo. Não deu certo. Mas será que a gente foi lá e falou assim, deixa eu pegar desses 5 passos aqui, o que é aderente à minha empresa? E não só a empresa como um todo, a empresa tem uma cultura e isso pode mudar com o tempo. Qual que é o momento da minha empresa agora? O que que aconteceu na empresa nos últimos meses? Como é que estão os números da empresa? Então, nenhuma metodologia vai funcionar se a gente não fizer essa análise, olhar processo, olhar qual que é o meu as is, pensar no to be, que é assim, como é que eu estou hoje? Aonde eu quero chegar? Então, é um pouco disso. E aí, o que que é esse Lean Transformation Framework? Essa casinha. E a ideia é pensar numa casa, literalmente. Então, quando eu falo que eu vou fazer ali uma iniciativa ali, alguma coisa, ou que alguém me pede para fazer alguma coisa, eu estou pensando em processo. Eu estou pensando em processo. Que me pediram. Por que que me pediram? Para que me pediram? Como é que eu vou fazer isso? E o que me pediram? Eu consigo melhorar o trabalho de alguém? Eu tenho capacidade de desenvolver alguém via RH, via conhecimento interno? Eu tenho o conhecimento de liderança e gestão que são necessários? Ou eu não consegui mudar um processo ou outro por algum tipo de crença, ou alguma questão limitante de algum modo? Então, qual que é esse meu pensamento básico acerca disso? Eu acho que antes de qualquer iniciativa, ou de pensar em mudar processo mesmo, ou de quando alguém fala, agora precisa reduzir X%, ou agora precisa aumentar, é sempre assim, né? Ou tem que reduzir alguma coisa, ou tem que aumentar alguma coisa. É, Se a gente não fizer um senso crítico, não tiver essa capacidade de trabalhar com dados, eu acho que isso é uma competência super necessária para quem trabalha com tecnologia. Pensar em produto, esse pensamento de que a gente escreve ali, preconiza coisas de agilidade e a maioria delas a gente não consegue tirar do papel, nem sempre quer dizer que a gente é o pior ser humano do mundo e que a gente é o impostor e que não dá certo porque fui eu. Não. Isso está abarcado uma série de coisas, o cenário que eu estou trabalhando, se eu tenho, se eu tenho patrocínio, o cenário da empresa, se a empresa está aberta para aquilo. E aí eu vou passar aqui um próximo slide, eu vou deixar ele aqui, mas eu vou explicar, é muita coisa, eu sei. E aí, diante disso, todo mundo que trabalha com tecnologia passou esse momento. Quem fala assim, não, aqui foi tudo maravilhoso, ninguém foi demitido, a minha empresa está mega super satisfeita, achando que todos os processos de agilidade são lindos, maravilhosos e tal. Assim, realmente me convidem, assim, porque eu preciso de um aperto, assim, um abraço e tal. Então, eu também passei esse processo do questionamento do modelo de trabalho, do modelo ágil, do qual eu estava trabalhando, eu, meu time, minha liderança e etc. Então, é, o único maneira que a gente pensou naquele momento ali de criar um modelo seria um modelo baseado numa melhoria de processo. Então, assim, a gente foi lá, pegou o que diz ali nos processos de agilidade, isso aqui não tem nada de novidade, eu sei que vocês estão vendo aí mil coisas aí. Mas Angélica, não tem nada de novo aqui não. Realmente, eu faço protótipo, eu refino, eu preparo, eu vou para plane, tem sprint, eu tenho PO,
eu tenho BO, é muita gente para gerenciar, né, gente? Então, assim, mas o que que mudou aqui? Então, a gente vinha trabalhando com um modelo de processo, um framework nosso, um framework da área de agilidade naquele momento, mas a gente viu que ele estava rígido também. Ele também tinha gaps ali, buracos ali de diversas magnitudes. Tinha, sei lá, pessoas. Então, eu estava numa tocada que a exigência barra talvez estivesse alta, eu tivesse com um time júnior, por exemplo, e eu, e eu querendo que um júnior entregasse como um sênior, sei lá, coisas desse tipo, porque isso acontece de verdade. Aí quando você olha, você fala assim, desse jeito aqui, realmente eu não vou conseguir entregar. Então a gente olhou, a gente já desde 2015 a gente começou a trabalhar com Lean, 2016, aí 17 para 18 a gente passou por uma transformação digital, por uma mudanças de processo, trabalhar com processos de agilidade, então a gente está desde esse período aí até hoje trabalhando com agilidade, mas hoje, por exemplo, a empresa tem escritório, tem um PMO. A empresa precisou ter um PMO, precisava de um lugar com projetos início, meio e fim. E às vezes, quando eu tenho um projeto, um modelo que é realmente projetizado, escopo fechado, escopo bem definido para entregar na data X, eu vou colocar um processo de discovery que eu vou demorar, sei lá, 4 meses para descobrir, 4 meses já terminou o prazo do meu projeto. Então, assim, a gente precisa o tempo todo olhar o cenário, nem tudo cabe em tudo. Então, falando aqui dos processos de agilidade, qual que é o fluxo aqui, né, que a gente segue? Que é o fluxo da vida de quem trabalha com agilidade, né? Então, eu tenho aquele momento lá que tem todo mundo deseja alguma coisa, né? Impressionante como as pessoas desejam as coisas da gente, né? Da área de TI, da tecnologia, as pessoas sonham, elas têm desejos, né? Tem tudo isso. Então, e as necessidades. Então, tem o levantamento de necessidades, depois vai para aquela parte ali de explorar, de definir ali qual que é de verdade a minha entrega. E aí, nesse momento aqui, eu já estou pensando em dado. O que que eu vou medir? Então, eu estava falando há um tempo atrás no podcast Agile Girls e era assim, Angélica, o que que você acha do futuro? Eu falei, gente, o futuro daqui a pouco está todo mundo trabalhando com um produto, porque tudo é uma solução para alguma coisa. E aí eu tenho esse momento ali que eu estou explorando, definindo efetivamente qual que é a minha entrega, eu vou para essa etapa de prototipação, de refinamento, e aí chega o momento, preparo a planning, que é a reunião ali de planejamento, efetivamente ela acontece na sprint, e eu executo aquilo na sprint. Eu estou colocando aqui modelo de sprint, mas pode colocar qualquer time box aí que vocês trabalham, seja o Kanban, seja 2 semanas, qual que é o tamanho da minha sprint, depende. Então, o que que mudou aqui nesse ponto? A gente tinha processos muito longos, esticados, de ideação, de prototipação, e aí por N fatores. Às vezes o negócio não estava completamente redondo para entrar para o time, entrava e tem que voltar, refinar de novo. E o que que a gente mudou aqui? Então, assim, se a cada 2 semanas eu preciso abastecer o time de desenvolvimento, isso precisa estar redondo, pronto efetivamente para o time de desenvolvimento desenvolver, e tudo muda o tempo inteiro. Então, é trabalhar com esse fluxo mais contínuo. Então, com 2 sprints de antecedência, sei lá, hoje, deixa eu pegar o calendário, para vocês entenderem. Parece complexo, mas não é não. Então, vamos supor que a sprint começou dia 4, 29, dia 28. Essa sprint que começa no dia 28, com essa mudança do processo, ela precisou estar pronta no dia 14. Pronta para desenvolver literalmente, com os cards refinados, as histórias quebradas. Então, isso foi uma coisa que mudou. Então, E aí era uma necessidade, inclusive, da própria empresa. A empresa não estava me dando esse tempo mais longo para eu fazer grandes descobertas, ciclos longos. Então, o que que a gente teve que fazer? Quebrar essa etapa de descoberta em pequenos ciclos e falar assim:
como se eu trabalhasse com dual track, né? Eu descubro uma parte aqui, essa parte, ela é possível já entrar na esteira? Ok, vou colocar ela na esteira. Descubro mais uma parte, então é uma descoberta contínua e isso vai entrando na esteira do desenvolvimento. Então, eu preciso deixar isso pronto com 2 sprints, eu refino na sprint anterior, e isso entra na sprint da semana, que no caso aqui seria no dia 28. E aí, a gente começou a mudar algumas coisas. Em algum momento, a gente tinha muita gente, por exemplo, na planning. Tipo assim, pessoa... pergunta, Kaique, pode, eu vi que você levantou a mão. Tudo bem? Ah, tudo bem, tá conseguindo me ver bem? Estou te vendo, estou Escutar? te ouvindo. Ok, obrigado, Angélica, pela apresentação. Muito legal, boa noite também, né? Boa noite. Então, eu fiquei curioso de saber, Uhum. nesse processo de preparação para o desenvolvimento, como é que vocês fazem, assim, a questão do processo de decisão para passar pelas etapas? Eu suponho que tem algum, assim, não sei se vocês têm um modelo definido ou se isso varia. E como é que acaba sendo, pelo processo de decisão, a gente começa a pensar na política de descarte, assim, se vocês têm uma política explícita para isso. Fiquei bem curioso, assim, com essa parte Aham. inicial, assim, pré-sprint. A gente, aqui na empresa, a gente tem alguns acordos. Então, a gente estabeleceu o que a gente chama de necessidades de negócio. Então, assim, negócio, vem cá, define qual que é a sua necessidade. Então, pensa que talvez seja um pouco, parece que é mais complexo, né? A educação é bem complexa. Mas eu vou pensar aqui, eu trabalho com relacionamento com aluno, por exemplo. E aí eu sei o que eu preciso ali é, no âmbito de relacionamento com aluno. Qual que é a necessidade do estudante? Eu falo aluno, que é estudante. Qual é a necessidade do estudante? Ah, o estudante quer ser atendido, ter a sua solução no primeiro contato e por aí vai. E a partir disso, ele define a necessidade, e a gente do lado de cá, enquanto área de produto, de tecnologia, precisa transformar isso em entrega. Falar que tem zero descarte, óbvio que não, que tudo muda ao mesmo tempo. E a minha vida não é, Kaique, não é essa vida bonita que é igual a sua, tá? Ah, pediu aqui agora, mas daqui a pouco mudou a necessidade, ou isso realmente mudou a prioridade. Eu trabalho com itens, por exemplo, são itens, às vezes, que eu tenho data de negócio para atender, ou que são itens regulatórios e que eu preciso ter uma flexibilidade, ou uma agilidade, ou uma pressa, na verdade, maior para atender. Então, eu tenho os itens elegíveis ali, né? Quando eu falo a lista de desejos, sonhos e etc., tá tudo ali. Então, tem uma decisão em conjunto. E hoje o que a gente faz do lado de cá é uma parceria, porque até um tempo atrás era assim, o meu cliente me pedia alguma coisa. E aí eu simplesmente colocava aquilo para dentro. E quando eu colocava para dentro, eu ia descobrindo depois. Ou eu daria a minha opinião enquanto área técnica e etc., ali no meio do caminho. Não, agora isso acontece junto antes. Ah, esse aqui é um item elegível. É possível de entregar? Como a gente vai entregar? Sei lá, acabamos de rodar agora um MVP de alguma coisa. Então, assim, precisava ser um MVP, que se eu entregasse um produto completamente acabado, pronto, eu ia gastar mais tempo, eu precisava gerar valor num curto tempo. Então, tem, sim, um descarte. E aí, o descarte, ele passou por uma responsabilidade que não é mais simplesmente, puramente da área de tecnologia. Quando o negócio decide não seguir mais com aquele item, ele assume aquele item, ele precisa ir num comitê, levar esse item, mudar a sua prioridade. Então, isso ficou um pouco mais organizado, mas ainda assim acontece. Ainda assim, tem coisas que eu descubro que já estão no meu Kanban e eu descubro, sei lá, pronto para desenvolver. Acho que não é bem assim. Esse item vai sair, a gente usa o Azure DevOps aqui. Deu para entender, Kaique? Sim? Então, eu vou explicar aqui até um pouquinho como é que isso acontece, né? Então, eu estou ali fazendo a ideação, pensando ali
quais itens que eu vou levantar, como é que isso vai acontecer. Ó, esse VSM aqui, leia-se Angélica. Então, antigamente, isso acontecia só lá no negócio. Agora eu vou lá, pego esse dedinho meu aqui e dou uns pitacos lá também. E óbvio que não é um pitaco, não é uma baseado em nada. Eu trabalho com coisas que eu sei o que é, eu sei qual é a entrega, eu conheço um pouco da gestão de risco dos itens. Então, não é uma decisão sozinha, só do negócio ou da área de tecnologia, é um negócio que acontece junto. Aí a gente vai para a fase de explorar, aí você vê, ó, o PO está ali em todas as etapas, basicamente só na parte de prototipação, que ele está ali como envolvido, não como responsável. Então, quando eu estou ali já explorando, definindo efetivamente o que que eu vou medir, qual que é essa feature? Tá lá, o Agile Master, que a gente fala Agile Master, mas pode ser Scrum Master, pode ser quem que vocês quiserem, gente, o nome, porque tudo muda, todo mundo adora inventar um nome para uma coisa que já existe. O líder do time, é, o PO e eu também estou junto ali. Quando a gente vai para a prototipação, a liderança mudou de papel, a liderança é do UX, do UI, e eu estou ali como envolvida junto com o PO e com os usuários. Então, passei para refinar, aí o negócio já ficou mais crítico, né? Porque está o PO, o arquiteto e o líder técnico ali do time também. Eu estou preparando aquele item, né? Para entrar na esteira de desenvolvimento. Então, o PO ele ainda está liderando essa frente ali. Então, um ponto que a gente precisou e é continuamente necessário é trabalhar desenvolvimento dos nossos POs, da pessoa que cuida efetivamente do produto. E eu não sei quem passa por isso, mas a gente tem aqui coisas concorrentes. Então, muitas vezes, a pessoa que é responsável pelo produto, ela não está cuidando só do produto aplicativo, ela também é líder de uma outra área. Então, assim, gente, tem coisas que é difícil. Então, assim, como é que ele cuida do produto? Ele é líder de uma outra área, a hora que os pratos quer tudo cair, o que que vai cair? É um squad que tem 7 pessoas ou é a área dele que tem 200 pessoas? Então, não é tão romântico assim. É, Aí a parte de preparar, e aí efetivamente entra na sprint. Sprint, semana corrente, começou hoje. Então eu entro com a sprint, então é o dev team e o PO, e aí eu vou para a execução. Então as coisas deram uma chapada. O que que acontecia muito antes? E aí essa cobrança por eficiência, por melhorar dados, melhorar indicadores, a gente começou a analisar alguns números. E aí, coisas que a gente percebeu e que efetivamente a gente precisou mudar. O time técnico, sei lá, desenvolvedor, líder técnico, arquiteto, eles eram envolvidos ou estavam em muitas reuniões de negócio. A pessoa estava descobrindo lá. é, Sei lá, caixinha de fósforo, Roberto Carlos, baleias, e já estava chamando o arquiteto para estar ali. Aí, às vezes não tinha ainda nem a decisão se aquilo ia entrar. E aí, o que que essa pessoa podia estar fazendo? Ele já podia estar refinando a sprint lá da frente, não, mas ele estava numa reunião que não necessariamente precisava estar. Então, acho que a primeira coisa, quando a gente pensou assim, preciso melhorar a minha eficiência, eu já fiz a leitura que é melhorar a eficiência, deixar o time de desenvolvimento desenvolvendo, envolver quem precisa envolver nas etapas certas. Então, às vezes a gente vê ali, muitas vezes o arquiteto, o líder técnico ser envolvido em fases ou em etapas que ele ainda não vai conseguir contribuir ou que ele poderia estar realmente desenvolvendo sprints que já estão refinadas. Então, quando eu tenho esse fluxo contínuo de entrada no meu sprint ou no meu começo ali e tal, eu não tenho esse tempo. Então, pensa só, vemos esse cenário, os times muito ajustados, a gente tinha alguns times grandes de fato, a gente precisava reduzir o tamanho dos times, considerar que houveram desligamentos por motivos de cenário, por motivos de não eficiência ou de perfil, ou trouxemos pessoas, times que são mais júnior, então
a pessoa precisava ficar focada e precisa ficar focada naquilo que de fato é a função dela, e muito pensando que o time está muito ajustado. Se eu envolvo todo mundo neste momento, em todas as etapas, então, sei lá, o UX, olha ali, ele está numa cadeia gigante. O arquiteto, ele está numa cadeia gigante ali também. Então, a gente não está deixando de envolver as pessoas, mas literalmente deixando as pessoas fazerem o trabalho delas na etapa delas. Já vou deixar você falar, tá, Alex? Então, é, o que que eu fiz? Assim, foi quase que um processo meio radical, assim, quando eu falei, agora eu assumi que esse papel que me deram aí, que é esse VSM. Eu falei, beleza, deixa eu olhar aqui como estão os times que eu trabalho hoje. Aí, a hora que eu olhei, tinham muitas reuniões que comiam literalmente a capacidade do time de estar desenvolvendo algo, de estar entregando alguma coisa. Então, esse é um fato que já de cara eu mudei, assim, reduzi o volume de reuniões, o tamanho das reuniões, e é isso também, by the book. Quanto que dura uma plane? 395 dias. Aí já era para fazer, deu para fazer em 2 horas, mas aí o livro está falando que tem que fazer em 395 dias. Aí a gente fica lá, batendo um papo lá, sei lá, gente, as pessoas podiam estar fazendo outra coisa da vida, inclusive dando uma relaxada, respirando um pouco. Diga lá, Alex. Desculpa. Beleza, pessoal. Obrigado, Angélica, pela palavra. Obrigado aí, pessoal. Meu nome é Alex, eu estou chegando há pouco tempo aqui na comunidade Kanban, mas estou muito feliz de estar aqui com vocês. E aí você trouxe esse cenário aí, associando um pouco com a dúvida que o Kaique apresentou aí atrás um pouquinho para a gente. Também entendi um pouquinho da ansiedade que ele estava tendo, ali, da questão que ele estava colocando, né? E a minha pergunta é, assim, eu não sei, como você hoje define quem são as pessoas que vão apoiar ali na preparação de um conjunto de histórias? Ou seja, o pessoal que vai atuar no downstream é o mesmo pessoal que está desenvolvendo lá na frente? Como é que vocês coordenam esse processo? Você tem É, alguma forma padrão? tem uma forma padrão, né? Eu separo que que é, que é de cada etapa, upstream e downstream, e por exemplo, o time técnico, dependendo do item ou da complexidade do item, eu preciso deslocar alguma pessoa. Então, é muito enxergar o meu cenário. Vou dar um exemplo. Precisei entregar um produto agora, que era uma tecnologia nova para o time ou para a maior parte do time. E aí, para o UX, para o próprio PO, para todo mundo. Eu precisei deslocar o líder técnico, o arquiteto, trazer ele para frente e falar: você precisa participar de toda etapa, porque o time vai ter muita dúvida. O PO tem dúvida com relação à tecnologia, o BO não entende muito, mas é o básico da separação. Enquanto eu estou ali pensando nessa fase de upstream, eu estou envolvendo ali BO, PO, me envolvendo e tal, e aí quando eu vou literalmente para entrega, é o time de desenvolvimento, arquiteto, DL, com apoio do AM, mas tem o básico, que é o by the book, que é igual, deve ser igual você executa aí, mas o que que eu faço hoje de diferente? Quando é um assunto muito novo, uma tecnologia nova, eu trago para cá, eu trago para perto o arquiteto. Mas tem um combinado aqui, Alex, que é assim: eu, Angélica, eu não posso ficar chamando arquiteto. Eu não posso ficar chamando arquiteto. Eu não posso ficar chamando desenvolvedor. Não que eu estou falando que ninguém chega nessas pessoas, mas para de fato ele atuar, ele entrar quando é necessário. Então, às vezes eu recorro, vem cá, amigo, me ajuda aqui. Então, depende do que eu estou entregando. E é isso, assim, eu nem sempre estou seguindo o que está escrito no livro, não, viu, Alex? Assim, e faço isso felizona da vida. Eu olho Claro, assim, claro. eu vou olhar assim, ai, quem está me pedindo isso aqui? É o presidente? É quem que está me pedindo isso aqui? Para que dia que eu tenho que entregar? Ah, se é um negócio que, putz, tem hora que eu consigo, né? Vou seguir o livro aqui, vou pôr ele aqui debaixo do meu braço aqui, feliz da vida, chegar no final da minha sprint, nossa, seguir todos os processos de agilidade. Mas tem coisa que chega que a gente não gerencia, que é assim, tem hora que quem pede, quem está ali nesse nível acima, tem hora que a galera não entende o que que é sprint, quanto tempo que dura, o que que é Kanban. Não, é daqui 2 semanas. Ah, Angélica, mas é para semana que vem. O que que você faz?
É isso. Ah, beleza, beleza. Aí só mais uma questãozinha. Houve na hora que você estava falando ali sobre os papéis que estão definidos ali embaixo aqui na sua apresentação, tá? PO, usuário e VSM. VSM é o nosso papel de Scrum Master? Tá vendo? Ó, eu tô falando que a galera inventa os nomes, e aí a gente vê aqui, a gente fica sem saber, né, Alex? Se é de comer, Pois se é de é, eu passar no fiquei cabelo, perdido. né? De comer, isso aqui é de comer ou de passar no cabelo. Pois Então, é. é, vou fazer uma analogia aqui, tá? VSM é como se fosse o papel antes do Agile Coach, porém com funções mais operacionais, assim. Então, cuidando do processo de ponta a ponta. Então, VSM, hoje eu tenho que olhar para produto. Antigamente eu tinha um papel que era um papel de PM, uma pessoa literalmente de produto. Eu não tenho essa pessoa mais. Então, pensa, a minha estrutura também, ó, ela enxugou. E aí eu tive que assumir outros papéis que eu concordo que são que deveriam ser da competência de um Agile Master, de um Agile Coach, que é ter o olhar sobre produto. Como que você trabalha com agilidade se você não entende nada de produto? Como que funciona o fluxo de um produto? Então, é como se fosse esse paralelo. E hoje tem mesmo muito essa divisão, assim, mas também não é parecido com o que o Scrum Master faz, mas pensa que um VSM hoje ele está cuidando de três pontas, ele está cuidando de todo o processo do fluxo de agilidade, disso tudo aqui, do início ao fim do fluxo para que aconteça, para que seja garantido, para que seja seguro. Ele está olhando para pessoas, então eu gerencio pessoas também, eu tenho pessoas ali debaixo de mim e olhando para toda a cadeia de produto. Então, assim, coisas que eu tive que fazer. Uma coisa era, gostava de produto, tem uns livrinhos aqui, ó, para cima aqui dessa estante aqui. Outra coisa Uhum. é, agora eu preciso me especializar nisso, agora eu preciso saber como é que constrói produto, o que que um UX faz. Então, é uma complexidade. Então, acaba que muitas empresas que tinham esses três níveis de funções, elas foram agregadas em uma função só. Então, hoje a gente vê assim, Agile Team Coach. Então, assim, é meio que isso, assim, a pessoa que faz, cuida de todos os Beleza, processos. beleza. Tranquilo, então. Valeu, obrigado, tá? De nada. E aí, aqui do processo, que a gente mudou algumas coisas, teve isso, a questão das agendas, das reuniões, coisas que, outro processo que eu falei aqui que mudou, assim, eu também tenho uma carta. Então, assim, o negócio tem uma carta, mas a gente do lado de cá, enquanto tecnologia, a gente também tem uma carta. A gente dá uma opinião, a gente coloca o risco inerente em relação é, aquele item ali. A gente não só está do lado de cá recebendo a demanda e executando. Então, tem uma parte que a gente, enquanto tecnologia, também está discutindo, também está dizendo se aquilo faz sentido ou não. Ai, gente, só um instante que eu preciso abrir uma porta aqui. É isso, né? E melhorar essa definição de pronto. Isso é muito importante. Definition of ready, definition of done. A gente fala assim, o PO trouxe isso aqui, o negócio trouxe isso aqui, e aí tem muito, não, está pronto para desenvolver. Eu quero que põe um botão na tela. Assim, aí no outro dia a gente já quer colocar para o time de desenvolvimento. A gente não pensou ali na Future. A Future não é um botão, a Future não é um botão. É o que você está gerando para o cliente final. E o pensamento de começar pensando em eficiência. Todo mundo me cobra eficiência. Então eu tenho que tirar dos meus times, seja squad, gente, vamos chamar de time, porque tem N coisas, né? N nomes para time também. Mas quando eu penso no meu time, eu tenho que tirar do time a minha operação. Então, o que que a squad ou time opera? Eu tenho que mudar o pensamento, foi o que a gente fez, de começar a criar ou a iniciar a criação de habilitadores que dê autonomia para a área de negócio. Então, sei lá, vou falar uma coisa aqui que todo mundo vai saber, né? Script. Vou dar script, tabela em banco e etc. Isso não é sustentável para um time, né? Isso não é função. O time de desenvolvimento, a pessoa de produto, UX, essa turma toda, para eu pensar em eficiência e ter mais tempo para entregar coisas que gerem valor num prazo muito curto,
a gente não tinha outro caminho. Então, os times foram requeridos, ou estão sendo requeridos, porque esse processo é novo, ele começou março, abril, que os times construíssem esses habilitadores para essas áreas de negócio, criassem mecanismos que dessem autonomia no nosso caso aqui até para o estudante, assim, a pessoa precisa pedir alguma coisa, um exemplo, assim, que sempre a gente, assim, vem isso, a gente, ai meu Deus, a pessoa está se formando, ela precisa efetivamente pedir um diploma? Não precisa pedir um diploma. Eu, enquanto instituição do lado de cá, não sei se o Sérgio, se o Alex está formando ou não. Então, assim, eu preciso trabalhar esse passo para não me gerar mais um passo que volte para um time de desenvolvimento e que gere canais de atendimento, pontos de contato com esse meu cliente ou com essa área. Então, o carro-chefe foi assim, agora precisamos construir habilitadores que dê autonomia para as áreas trabalharem. Então, a gente, de março para cá, trabalhando diversos pontos, e vocês viram aqui, não tem uma bala de prata, não tem uma fórmula, são coisas que a gente já trabalha no dia a dia, ou que está escrito no livro, que a gente põe o livro debaixo do braço, e a gente fala, gente, eu estou falando plane, eu estou realmente fazendo uma plane? Aí você para e pensa assim, para eu começar a minha plane ali, tudo que eu estou colocando ali dentro tem que estar definido. O que é a entrega? Os meus critérios de Red Dawn mesmo. Está pronto para entrar no desenvolvimento? Eu vou considerar isso aqui entregue com que parâmetros? Muitas vezes a gente está descobrindo isso, gente, na segunda semana que a gente já começou. Não tem critério aqui de aceite do cliente. Aí a gente está lá, nossa, deixa eu correr atrás aqui enquanto ele está desenvolvendo ali. O cliente, o que é pronto para você? Então, isso você pensar que vai ter alguém parado do seu time esperando uma coisa que você deveria ter preparado no início. Então, o time parado, com certeza, não é eficiente. Com certeza, eu não estou gerando eficiência operacional. Essa pessoa não pode estar ali parada esperando alguma coisa. Outra coisa que faz parte dessas mudanças de processo. Vou falar mudança de processo nem de agilidade. Não pode ter ninguém parado no meu Kanban, no meu time. Eu chego lá e olho o Kanban lá, eu já estou na segunda semana que o item entrou e eu tenho lá, sei lá, o QA ainda está ali meio que esperando, né? Ele não está ocioso por causa dele, ele está esperando. Ele precisa estar o tempo todo ali esperando. O que ele pode ir fazendo, criando cenários de teste da sprint que vem, ou fazendo testes de regressão, fazendo coisas que gerem essa eficiência operacional, né? Então, é basicamente isso. Eu vou passar um slide aqui, e aí vocês vão ver aqui alguns números de coisas que melhoraram com essas mudanças de processo. Então, assim, não teve nenhuma bala de prata, eu não pendurei ninguém no teto, nossa, eu não inventei um novo nome para nada. Eu não criei uma nova metodologia. A gente está usando as coisas que já existem, efetivamente tentando usar. Opa. Então, aqui eu tenho eu trouxe gráficos simples, exemplos simples, para vocês verem que como é que as coisas mudaram. Então, assim, a gente sempre vai entrar naquela polêmica, né? Ai, apropria horas, não apropria horas, time de desenvolvimento, apropria ou não apropria, como é que faz? Isso é arcaico, isso não usa mais. Então, eu vou falar a realidade minha, que eu estava vivendo aqui. Eu não tinha muito dado em relação a isso, de pensar assim, para eu melhorar o processo, não adianta eu só criar e ter uma ideia magnífica na minha cabeça. Eu preciso de uma baseline, eu preciso saber onde estava isso. Então, a gente fez esse levantamento. Aí, quando eu quis olhar, por exemplo, esforço em horas do time por tipo de atividade, antes de março eu não tinha, porque efetivamente era um processo que a gente não media ali em horas. Então, aí, aqui a gente é separado para as nossas análises em três tipos. Itens de evolução, pensa evolução como efetivamente novos produtos, novas funcionalidades. Item de operação, aquilo que já é daquele time, que efetivamente ele precisa operar. E sustentação, que é a sustentação que vocês conhecem, né? Erro, bug e por aí vai.
Então, aí, gente, dentro de cada um desses três aqui, tem milhões de tipo. Quando a gente pensa na issue type que fica lá, ou seja, no Gira ou no Azure DevOps, aqui dentro eu tenho essa subclassificação. E aí são milhões de tipo. E eu sei que cada organização trabalha com seus tipos aí, mas seguindo o básico que todo mundo segue. Então, aqui dentro de evolução é um bloco de alguns tipos. Dentro de operação, um bloco. Dentro de sustentação, um bloco. Mas de parâmetro é evolução, itens que realmente eu entrego, que tem essa percepção de geração de valor, novos itens, novas funcionalidades, novas features. Então, olha ali, quando aí, beleza, vamos pegar março, nesse primeiro gráfico. Então, eu tinha desse time X aqui, tá? Então eu tinha ali 59, 56, vamos falar ali, 57% das horas de esforço do time, elas estavam em itens de evolução, mas em contrapartida, eu tinha 32 de sustentação. E eu precisava começar a achatar isso. Se eu tenho o time trabalhando em muitos itens de sustentação, de bug, itens que não são efetivamente assuntos daquele time, o que as empresas, o que o negócio quer da gente é assim, novo produto, novas entregas, mas operando o que já existe. Então, a gente começou a mudar esses processos e essas curvas foram achatando, né? Então, quando chega agosto, pensa que agosto ainda não acabou, né? Então, quando chega agosto, se a gente comparar com março, óbvio que tem essa oscilação, porque cada empresa trabalha com um negócio diferente. Eu tenho um determinado período na minha empresa, que acontece um determinado processo, que eu sou obrigatoriamente a trabalhar mais itens de sustentação e operação. Mas isso daqui foram com essas mudanças de processo. Então, eu aumentei os meus itens de evolução com mudanças de processo, gente. Não teve nada assim de falar, isso aqui foi uma bala de prata, tirei alguma coisa da cartola. E aí, throughput já era uma coisa que a gente media. Então, eu já tinha os dados anteriores. Então, assim, quando eu penso aqui no gráfico do lado, no meu aqui do lado direito, quando eu penso aqui no gráfico do lado direito, eu estou falando de itens mesmo que eu, que eu entreguei, que eu coloquei na rua. Então, eu quis trazer esse gráfico, que é um gráfico real de exemplos de coisas que mudaram ou que melhoraram efetivamente com a mudança de processo. Então, aí eu vou olhar aqui Cycle Time e Lead Time, principalmente coisas que é comum assim para todo mundo aqui, mas que não souber eu vou explicar rapidinho. Então, quando eu penso em Lead Time, é o meu processo lá que eu mostrei anterior inteiro. Então, assim, meu Lead Time é desde o momento que surge ali, a ideia ela é criada até a entrega final do cliente. O meu Cycle Time é quando eu coloco realmente na esteira ali, já pronto para ser desenvolvido, até a entrega. E aí, o desafio que eu tinha era de achatar, tipo, a boca de jacaré estava assim, engolindo todo mundo. Então, o meu tempo de entrega, ele era muito grande, 68 dias, 67 dias e etc. E aí, com essa mudança de processo, eu diminuo, deixo o time focado, o time está desenvolvendo, as coisas estão com definition of ready, definition of done, de verdade, eu estou com 2 sprints prontas, antes efetivamente de começar, que eu estou atual, e aí esse gráfico ele foi achatando essa medição agora. É uma meta usada, tá aí, né, gente? A meta é de cada um, assim, né? De cada instituição. Ninguém tem que pegar essa meta aqui e falar, não, aqui também vai ser 10 dias, gente. Não é assim que a vida funciona. Então, cada empresa precisa olhar seu contexto, seu negócio, e óbvio que isso aqui meu já foi, minha meta foi muito maior do que isso. Então, assim, de apresentação de dado, era isso. Aí eu vou parar de projetar aqui e vou deixar aberto aí caso vocês queiram fazer alguma pergunta.